meu nome é Luísa Fialho. Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade de compartilhar um pouco da pesquisa que eu defendi no mestrado hoje aqui com vocês. Esse trabalho foi orientado pela professora Rita Couto, co-orientado pela professora Roberta Portas, teve o apoio da CAPES, do Departamento de Artes e Design da PUC, e está inserida no Laboratório Interdisciplinar de Design e Educação da PUC-Rio. Então, o que é essa pesquisa? Ela tem por seu tema o estímulo à criatividade. O objetivo foi identificar e compreender de que maneiras o corpo pode contribuir para o processo criativo. O objeto da pesquisa é o corpo em ação como desencadeador do processo criativo, e a pergunta norteadora foi em que medida o corpo em ação pode propiciar estímulos ao processo criativo. Agora eu faço um convite para vocês caminharem comigo ao longo dessa exposição, a começar pelo corpo em movimento a partir de outras visões. Eu estudei artistas que usam o corpo nas suas obras de diferentes maneiras, depois eu posso até disponibilizar a pesquisa para quem se interessar, mas por uma questão de tempo, dentre o Brice Marden, a Rebecca Horn, a Vela Export, a Janine Antony, eu selecionei a Janine Antony, que declara o processo como seu próprio trabalho. Ela é uma artista muito versátil e nesse registro ela está realizando a performance Loving Care, a qual ela pinta os cabelos e os utiliza como pincel no espaço expositivo da galeria. No ato da performance, ela conta que também foi uma forma de reivindicar o seu espaço como mulher e artista na galeria, pois à medida que ela pintava o chão com seus próprios cabelos, eles iam abrindo espaço para que ela continuasse pintando. Bom, agora que vocês já aceitaram o meu convite para caminhar, vamos nos preparar para essa caminhada, onde eu vou compartilhar um pouco sobre a construção das bases teóricas dessa pesquisa. A começar pelo desafio da experiência com o Jorge La Rosa, que é doutor em pedagogia. Ele entende a experiência como algo que nos toca, que nos acontece, e propõe que pensemos a educação a partir da experiência ao invés do par teoria e prática. Essa perspectiva de pensar a educação coloca o sujeito da experiência como um território de passagem, um espaço onde os acontecimentos têm lugar. E aí eu relaciono esse pensamento com John Dewey, que ficou conhecido como filósofo da experiência, também pedagogo. Para ele, a experiência é uma ação ativa-passiva, então, à medida que você experiencia algo, que você transforma o objeto da experiência, você também é transformado por ele. Ele também acreditava que a medida do valor de uma experiência reside na percepção das relações ou continuidades a que nos conduz. Em outras palavras, ele acreditava que a experiência tinha mais valor quando ela afetava as experiências subsequentes. Nesse sentido, é interessante pensar a aproximação entre esses dois autores quando eles colocam a experiência como algo que nos afeta, que nos transforma. E esse entendimento para minha pesquisa foi muito importante. Nessa perspectiva do estudante como sujeito de aprendizagem pela experiência, que eu convido a possibilidade de trabalhar o autoconhecimento pelo corpo, de modo a ampliar o repertório do estudante, oferecendo outra perspectiva para o fazer criativo, sensível, íntimo, vulnerável, aberto e exposto para atravessamentos e, portanto, potente e verdadeiro. Então, eu fui pesquisar outros autores que trabalham com movimento a partir da consciência corporal, que prezam muito pela experimentação nos seus trabalhos, E eu encontrei a Angel, que tem como missão assegurar a construção do pensamento do corpo, a partir da metodologia Angel Viana, que é centrada na experimentação e na autonomia do aluno, e o Klaus Viana também, que defendia a experimentação e a autonomia do aluno, e sua principal proposta era que cada estudante encontrasse sua própria forma de dançar e incorporasse seus ensinamentos da forma que pudesse, que quisesse. Essa perspectiva foi revolucionária para a dança na época e se estendeu como ferramenta dentro dos processos de preparação corporal de atores e também foi incorporada dentro de práticas terapêuticas. Então, nesse sentido, eu vejo o trabalho de consciência corporal como uma oportunidade de desenvolver uma linguagem própria e ampliar as vias de processos de criação relativos ao campo do design. Para encerrar a construção das minhas bases teóricas, eu apresento o meu último autor, que é o Rudolf Laban. Inclusive, o Klaus também se dizia labaniano. Laban foi um musicólogo, teatrólogo, dançarino e, falando de uma maneira bem breve, ele desenvolveu, a partir dos sólidos de Platão, um sistema de notação de movimento que ficou conhecido internacionalmente como Laban Notation. Ele descobriu que tem 3 planos que se entrecruzam e didaticamente ele chamou de plano da porta para falar de verticalidade, plano da mesa para falar de horizontalidade e plano da roda para falar da ideia de movimento de frente e trás. Só que ele não ficou satisfeito só com essa descoberta, então ele percebeu
que o interesse dele estava na transição dessas notações que ele criou. E aí, inspirado nas partituras musicais, ele criou o conceito de escalas de movimento com a função de tornar o fazer mais fluido, mais expressivo. E assim ele sistematizou os fatores de movimento em 4 propriedades, que são peso, fluência, espaço e tempo. E aí propôs 8 ações básicas, ampliando ainda mais a exploração sobre as qualidades de movimento. Eu vejo que explorar as qualidades dos fatores de movimento é uma oportunidade de ampliar os gestos acerca das possibilidades relativas às formas de desenho. Então, o que eu quero dizer com isso, né? A partir do estudo dos fatores de movimento, a gente consegue, com um gesto muito simples, variar e criar outras tantas possibilidades desse mesmo gesto, que a gente já carrega conosco. Por exemplo, como é que seria desenhar ou mesmo escrever considerando esses fatores de movimento? Peso, fluxo, tempo, espaço. Como seria projetar considerando esses fatores de movimento? Como seria desenhar e se mover no espaço, né, considerando esses fatores? Essa proposição me interessa muito nessa pesquisa. Então agora já estamos caminhando, entendendo o corpo como sujeito de experiência. É importante falar que eu experienciei uma série de atividades práticas. Nesse sentido, uma boa parte da minha pesquisa foi dedicada a essas experiências dentro de uma disciplina que eu cursei no Departamento de Artes Cênicas da PUC, chamada Projeto Corpo. Ali eu pude, de fato, ser atravessada por essas aproximações entre gesto, corpo e relacioná-los com o design. A gente trabalhou com movimento automático, exploramos nosso corpo tal qual um cartógrafo que estuda e produz mapas do corpo. Aprendemos a ler e fabricar gestos, trabalhamos com o corpo no espaço, até adquirir uma paleta gestual, mas principalmente o que eu pude entender foi a sutileza da diferença entre ser um corpo e ter um corpo. Porque quando entendemos que somos um corpo, tudo está integrado, não existe mais essa dualidade entre corpo e mente, né? E o fazer criativo, a nossa expressão, expressividade, compõe o nosso saber de experiência. E já no final desse processo, eu tive a oportunidade de realizar uma atividade remota, porque a gente ainda estava em isolamento social, com uma turma de graduação do Projeto Conclusão de Design da PUC, que teve como pergunta norteadora como eu sentia o projeto pelo corpo de cada um. Então a gente começou com uma proposição de escrita automática, eles tiveram 2 minutos para colocar tudo que viesse na cabeça, justamente para soltar e iniciar o fluxo. Isso não foi compartilhado depois. Então eles foram convidados a caminhar pelo espaço, pensando nessas palavras, sensações que eles colocaram no papel. E à medida que eles iam caminhando, eu fui questionando sobre qual ritmo que tinha no projeto deles, se era lento, se era rápido, se eram os dois. Eu questionei o tamanho de passo que tinha o projeto deles, eram passos leves, largos, como é que era a qualidade desses passos. E a partir daí eles foram experimentando a sensação do projeto pelo próprio corpo. Depois eu questionei se tinha algum lugar da casa deles ou do espaço que eles estavam que se aproximava do projeto, eu pedi para que eles se relacionassem com esses objetos, caso existissem. Depois eu perguntei se tinha algum gesto que poderia estar mais associado ao projeto de cada um. E se o corpo pudesse desenhar um gesto, né? Que gesto seria esse? Se o corpo pudesse gerar gestos relacionados ao projeto deles, que gestos seriam esses, né? Depois a gente teve um momento de troca, eu pedi para que fosse compartilhado o impacto que essa atividade teve para cada um, e eu tive respostas muito interessantes. Por conta do tempo, eu vou destacar alguns pequenos trechos. Nunca tinha pensado sobre o efeito do projeto em mim, ressignifica o que a gente acha que é certo, trouxe ideias e reflexões que eu ainda não tinha tido. Agora, nossa última parada nas considerações finais ou outros caminhos possíveis. Eu fiquei muito feliz de ver o corpo presente na reforma curricular de design da PUC. Agora o curso de graduação em design tem 6 ênfases, uma delas é corpo e moda, e além disso, dentro da nova periodização, foi acrescentado como disciplina obrigatória de 3º período o corpo humano como uma questão em design. Sem contar com que é um grande privilégio poder estar aqui hoje, justamente para discutir os alargamentos possíveis, né, de um fazer criativo, suas formas de linguagem, quando a gente se abre para a possibilidade de olhar para o outro e para nós mesmos como sujeitos de aprendizagem pela experiência, um espaço onde os acontecimentos têm lugar. Aqui estão as minhas referências bibliográficas. Muito obrigada.